Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar continuidade, estamos falando sobre escatologia. Esse é o segundo vídeo que nós estamos fazendo com essa temática sobre a diferença de arrebatamento e a manifestação da glória, tá certo? Então nós estamos dando continuidade. Esse é o terceiro vídeo da série sobre escatologia. E esse é o segundo que nós vamos fazer falando da diferença em que há entre arrebatamento e manifestação de glória, tá certo? A manifestação quando Cristo vem com a sua igreja, porque já explicamos no outro vídeo que cremos que Cristo, na sua segunda vinda, há aí uma vinda em que ele arrebata a igreja, leva a igreja para o céu, e na segunda vinda ele vem com a igreja e estabelece o seu reino na terra, tá certo? Então nós falamos que no arrebatamento nós seremos levados no tribunal de Cristo, Bema, aonde iremos ali ter as nossas obras recompensadas, tá certo? É o que a palavra de Deus ela nos explica. Depois falaremos aí um vídeo somente falando do tribunal de Cristo, do Bema, aí e das recompensas que estão destinadas ali nesse acontecimento, tá certo? Agora nós vamos aqui para o quarto ponto que nós temos da diferença entre arrebatamento e manifestação de glória. Qual que é? Observe que no arrebatamento, quando Cristo arrebata, 1 Coríntios capítulo de número 4, nós iremos ver a ressurreição dos mortos. No arrebatamento, nós temos a ressurreição dos mortos, onde nós teremos então a mudança do nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, onde já falamos, a partir do versículo de número 52, que o nosso corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então, no arrebatamento, nós teremos a ressurreição dos mortos. Já na manifestação da glória, não há nenhuma ressurreição ou nenhuma menção de ressurreição. Isso mostrando que há uma diferença aí entre tanto o arrebatamento com a manifestação de glória, que não são a mesma coisa. Por que estamos fazendo essa distinção? Porque existem escolas que defendem que são a mesma coisa, que isso, a vinda, não existe essa divisão que nós, então, os pré-tribulacionistas fazemos. Essa escola defende que tudo vai acontecer na segunda vinda. Todos esses acontecimentos, vão acontecer na segunda vinda, o que fica um pouco difícil para a gente estar colocando aí aonde vai entrar essa mudança do corpo, já que nós teremos o estabelecimento do reino e os que estarão aqui no reino terão corpo que não vai ser transformado. Então existe uma série de questões aí difícil de responder, tá certo? Então por isso que nós estamos fazendo aí a diferença entre arrebatamento e manifestação de glória. Então o quarto ponto é falando da ressurreição. O quinto ponto agora, no arrebatamento os crentes são deixados na terra. Então, no arrebatamento os crentes são levados da terra, entendeu? Então quando Cristo vem, ele arrebata e leva os crentes da terra. Para onde? Para a casa do Pai. É a Bíblia que diz isso, João 14, do versículo 1 ao versículo de número 3, quando Cristo faz uma promessa: eu vou para a casa do Pai, vou preparar lugar, para onde eu estiver, vós esteja comigo, tá certo? Então, no arrebatamento, nós sairemos da terra. Na manifestação de glória, veja a diferença. Mateus capítulo de número 24. Nós já iremos ver aqui uma diferença tremenda, né? Por isso que nós, no primeiro vídeo da série de escatologia, nós falamos a importância de nós fazermos distinção entre esses três grupos: judeus, gentios e igreja. Por quê? Veja muito a importância de que, se nós não levarmos em consideração isso, nós podemos aplicar um texto para a igreja, onde nós veremos aqui a constatação de que
é para aqueles que estarão aqui na grande tribulação. Por quê? Porque no arrebatamento, o crente, aqueles que creram em Cristo, na sua bem-aventurança, né, na sua bem-aventurada esperança do arrebatamento, de que Cristo vem buscar a igreja, ele é levado. Agora, na manifestação de glória, veja o que vai acontecer. Veja a diferença que é, porque é importante, então, nós estarmos fazendo essa divisão. Versículo 37 do capítulo de número 24. 37 diz assim: E como foi nos dias de Noé, preste bem atenção, assim será também a vinda do Filho do Homem, porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha só, versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois moendo, no moinho será levado uma e deixado a outra. Quando nós lemos esse contexto, nós vamos ver que quem está sendo levado aqui agora não é a igreja. Quem fica na terra é aqueles que vão entrar no reino. E quem está sendo levado é aqueles que vão ser lançados no lago de fogo. Olha que coisa. No arrebatamento, a igreja vai para o céu. Quem é tirado são os crentes. Na manifestação de glória, quem é tirado da terra são os incrédulos. São duas coisas completamente diferentes. Aqui, a questão que está aqui, que um vai e outro fica, o que está indo, não está falando que esse está indo para o céu, mas que esse vai ser lançado no lago de fogo. Então é onde Deus está separando, está tirando o trigo, entendeu? Ou separando o trigo do joio. Ele tira o joio e joga fora. Então quem fica, entra no reino. E quem vai é lançado no lago de fogo. Veja que diferença. Então, mais uma vez, sendo repetitivo, no arrebatamento, o crente sai da terra. Na manifestação da glória, os incrédulos saem da terra. Sexto, no arrebatamento, os incrédulos aqui, nessa manifestação de glória, nós veremos aqui que os incrédulos permanecem na terra. Na manifestação da glória, os crentes permanecem na terra. Olha só, versículo 25, né? O que falamos e sendo repetitivo. Então, agora, Mateus capítulo 25, fazendo aí a base, trazendo novamente a base aqui, tá certo? Versículo 34 do capítulo 25, Mateus 25, 34. Diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui agora, como eu já sendo repetitivo, agora os fiéis que entram na terra, e é esse reino, o reino aqui na terra, diferente, né, do que nós já falamos aí, de que os incrédulos serão tirados, né? Aqui, então, os crentes permanecem na terra. Capítulo 25, versículo de número 34. Então, são duas coisas aí distintas e é de extrema importância nós entendermos isso, tá certo? O sétimo ponto aqui, ó. O reino de Cristo na terra não é mencionado no arrebatamento. Na manifestação da glória, Cristo vem para estabelecer o seu reino na terra. Então, arrebatamento não tem nada a ver com o reino aqui, tá certo? Do estabelecimento do reino. São duas coisas completamente diferentes. Veja, Mateus capítulo 25, do 31 ao 34. Mateus 25, do 31 ao 34. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda. Então dirás
o rei. Aos que estiverem à direita, vinde benditos de meu Pai, e possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, o que a gente precisa entender é que no arrebatamento nós somos tirados para o céu. Na manifestação da glória, eles entrarão no reino que é aqui na terra. O oitavo ponto e último, no arrebatamento, os crentes receberão corpos glorificados. Olha só, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós fizemos até a leitura desse texto no outro vídeo, no vídeo que veio antes desse, mas preste atenção aqui, lendo mais uma vez, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 51 ao 57, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é imortal se revista de imortalidade. Enquanto isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o seu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, no arrebatamento, o que acontece? O nosso corpo será transformado, né? Quando em Mateus capítulo de número 19, né, nós temos lá relacionado ao divórcio, né? Quando está falando do divórcio, e Jesus então diz que os fariseus ali tentando fazer uma pegadinha para pegar Jesus em alguma coisa, e Jesus diz que na eternidade o nosso corpo seria como o de Cristo, seria como dos anjos, lá ninguém casa e nem dar-se em casamento, né? E o que é interessante, porque nós teremos nosso corpo transformado, porém, aqueles que entrarem no reino aqui, o corpo deles não será transformado. Por quê? Porque nós teremos, então, até o nascimento de crianças, né? Então, veja bem, na manifestação da glória, os sobreviventes não receberão corpos glorificados. Então, é de extrema importância nós fazermos aí essas distinção e essas diferenças que há entre uma coisa e outra. Então, que nós possamos saber dividir cada uma dessas coisas, tá certo? Então nós estamos primeiro fatiando aqui o bolo para depois a gente comer. Falamos sobre a divisão dos povos, né? Entre judeus, entre gentil e igreja. E que Deus ele tem uma promessa para cada um desse povo, para cada um desses, tá certo? Então, nós estamos vendo que para a igreja, Cristo vem no arrebatamento buscar e levar ela para o céu. Tá certo? Então, isso vai ficar muito claro aqui em João, capítulo de número 14. Vamos fazer a leitura desse versículo, João, capítulo de número 14, aonde nós veremos aqui esse texto que é tão claro relacionado aí a essa promessa de Cristo para a igreja. João, capítulo de número 14, preste bem atenção. O que Cristo falou para os teus discípulos. Nós estamos fazendo a distinção agora entre arrebatamento e manifestação de glória, que não são a mesma coisa. Por que estamos fazendo isso? Porque alguns dizem que é a mesma coisa. E se nós afirmarmos isso, então nós passaremos a crer que a igreja passa pela grande tribulação, sofre aí as aflições deste dia, mas nós veremos que quando dividimos aí, né, os grupos, tudo certinho, como a Bíblia divide, nós entenderemos de uma maneira
mais clara. Capítulo 14 de João diz assim: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, preste bem atenção, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, porque vou preparar-vos lugar. Olha só, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim. Olha só, isso aqui é o arrebatamento. Levarei para mim, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Tá certo? Então aqui nós temos a distinção aí do arrebatamento, tá certo? Por quê? Porque o arrebatamento, ele vem, Cristo vem e leva a igreja para o céu, tá certo? Ou seja, o Senhor descerá da casa do Pai, aonde ele está preparando esse lugar, e ele nos levará para lá, tá certo? Então, está escrito isso. Isso é de suma importância nós entendermos. E, finalizando, quando a manifestação da glória acontecer, Cristo já vem com a igreja glorificada. E aí o que acontece? Ele vem com a igreja e estabelece o seu reino aqui sobre a face da terra. Então, é muito importante nós estarmos fazendo esta distinção e nós então estarmos entendendo isso. Por quê? Porque entrará aqui mais um tema que é de suma importância sobre a iminente vinda de Cristo, ou seja, o arrebatamento, ele não tem sinal, diferente da manifestação de glória. Por quê? Porque na manifestação da glória de Cristo tem sinais, que é exatamente o capítulo de número 24 de Mateus e 25. Já o arrebatamento, ele não tem sinal, ele é iminente, pode ser agora, pode ser a qualquer momento, né? Então, isso é muito importante aí, nós estarmos fazendo essa interpretação e divisão para que nós possamos então compreender que o arrebatamento ele acontece a qualquer momento e manifestação da glória já é outra coisa, vem depois de todos os acontecimentos aí da tribulação dos 7 anos. Então Cristo vem onde nós teremos o cenário montado para o Amargedon, tá certo? Depois nós vamos estar falando a respeito disso também num outro vídeo. Então eu vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito extenso, mas nós voltaremos falando aí relacionado a esse assunto, né? Então, por que não cremos que a igreja passará pela tribulação? Né? Então nós estamos fazendo a diferença entre arrebatamento e manifestação de glória, ou da glória, quando Cristo vem na segunda vez. Por quê? Porque nós cremos que Cristo, na sua segunda vez, na sua segunda vinda, ele vem em 2 fases. Na primeira, para a igreja, arrebatamento, rápido, como um piscar de olhos, tá certo? Algo que Cristo vem e vai juntar o seu povo para a igreja sobe num arrebatamento, passa pela transformação do corpo, passa pelo tribunal de Cristo, recebe a recompensa, entra nas bodas. Enquanto isso, a igreja apóstata, aqueles que desviaram, que não foram até o fim, crentes que não foram verdadeiros, que não nasceram de novo, e o Israel vão estar aqui. E aí então dar-se início, né? Os primeiros 3 anos e meio de falsa paz. E no meio desses 3 anos e meio, o anticristo se revela quando então Israel rejeita e o anticristo se levanta contra a nação de Israel. E esse tempo é o tempo da grande tribulação, né? Então nós estamos numa fase que dentro do dispensacionalismo, isso se chama um período aí em que Deus parou de tratar com Israel, chamado de intervalo,
a dispensação da graça, do favor imerecido. Cristo, mediante a fé, nós somos salvos, né? Na fé, na obra que Cristo fez, lavados do seu sangue, né? Nós somos justificados e então iremos para o céu, tá certo? E nós então falaremos aí mais a respeito desse assunto. É um assunto muito extenso, né? Como já falamos de diversas escolas aí de interpretação, mas acredito que esta a qual nós estamos aqui trazendo, ela é muito clara, ela é bíblica, né? E deixa essa segurança que que Paulo diz para Tito, né? Essa bem-aventurada esperança que nós temos de que não passaremos pela tribulação, de que Cristo vem e Ele vai nos levar para que nós venhamos estar onde Ele está. Nós voltaremos falando desse assunto até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.